Alerta Geral. Bate-papo político. Com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. A região dos Inhamuns, hoje no Palácio do Planalto. Quem tem as informações direto de Itauá é o nosso correspondente Alverne Lacerda. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. O município de Itauá está hoje na agenda do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. É que o presidente do PSL itauaense, Adim Rufino, que também é militar da reserva, marcou uma audiência para hoje à tarde com o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Esta audiência contará também com a presença do deputado federal Heitor Freire. Adim Rufino vai pedir 3 benefícios para Itauá. O primeiro, um colégio militar. O segundo pedido será uma unidade da Embrapa Ovino e Caprinos para o município de Itauá. Como se sabe, aqui está o maior rebanho de caprinos e ovinos do Ceará e estamos totalmente desprotegidos de assistência técnica. Uma unidade da Embrapa para Itauá é o segundo pedido. E o terceiro, Luzenor, é a volta do status de unidade do armazém da Conab. Itauá perdeu esse status quando, na gestão anterior, o armazém foi vendido para o governo do estado. E aí Itauá enfraqueceu a sua unidade aqui de Itauá, que passou para a condição de polo. E Itauá merece voltar à condição de uma unidade do armazém da Conab. Qual é a diferença? Com o polo, o armazém daqui só recebe milho e de favor, sendo a unidade pode receber, além de milho, outros produtos como soja, feijão, outros alimentos que poderão ser distribuídos ou vendidos à população com preços mais acessíveis. Portanto, será às 17 horas em Brasília esta audiência que pode trazer esses 3 importantes benefícios para o município de Itauá. Alverne Lacerda para o Alerta Geral. São 7h22. A agenda do Ceará, Alverne Lacerda, que passa pelo Palácio do Planalto, tem também reivindicações de lideranças empresariais que querem mais agilidade de obras do governo federal nas áreas da infraestrutura rodoviária e também da infraestrutura hídrica. As informações agora com o Carlos Alberto. Lideranças empresariais do Ceará se reuniram nesta terça-feira com os ministros da Economia Paulo Guedes, da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho e com o secretário executivo da Casa Civil, general Sérgio Pereira, para apresentar um documento com reivindicações ao governo federal de obras que precisam ser realizadas na Grande Fortaleza e no interior do estado. As obras são consideradas vitais para a sustentação e ampliação das áreas produtivas. O documento, elaborado pela Federação das Indústrias do Ceará, FIEC, tem 3 principais reivindicações. Um dos pontos é o da conclusão das obras de duplicação da BR-222, do quilômetro 32 ao quilômetro 90, e da BR-116, do município de Pacajus até a localidade de Buqueirão do Cesário, em Beberibe, litoral leste. Outro pedido é na área hídrica, com a duplicação das estações de bombeamento do canal do São Francisco e duplicação dos sifões do Eixo das Águas. A comitiva empresarial do Ceará, com representantes de diferentes setores produtivos, volta a Fortaleza, alimentando esperanças de que os apelos para a realização das obras serão convertidos em realidade. Os empresários saíram de Brasília com a promessa de que no primeiro bimestre de 2021 ficarão concluídas as obras de duplicação do anel viário de Fortaleza.
Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. É uma obra importante, jornalista Beto Almeida, essa do anel viário. É uma reivindicação justa que a classe empresarial faz ao governo federal e é também, ao mesmo tempo, uma nova data marcada para a conclusão dessas obras de alargamento do anel viário que liga os dois portos importantes no Ceará, do Porto do Pecém, na região de São Luís do Curu, uma banda na região metropolitana de Fortaleza, ao Porto do Mucuripe, em Fortaleza. E também tem a importância do alargamento dessa via por conta da ligação com as BR-222, 020 e BR-116, além, naturalmente, da recuperação e das obras que estão sendo realizadas com muita lentidão na BR-116. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luciano, a ida dessa comitiva de empresários, eles estiveram aí reunidos em Brasília com 5 ministros. Tiveram naturalmente levados pelo o líder da bancada, o coordenador da bancada, né, do estado aqui no Ceará, o deputado federal Domingos Neto. E qual é a importância, na realidade, da ida dos empresários, Luciano? É sentir, tomar no pulso do governo, como se diz, dizendo qual é de fato a perspectiva, qual é o trabalho que o governo tem feito para conclusão dessas obras importantes que foram citadas aí, num prazo que seja minimamente razoável. Por exemplo, a obra do anel viário, Luciano, ela se arrasta há mais de uma década. E mais, lembre-se, no final do ano passado, de 2019, aqui mesmo no Alerta Geral, a gente lamentou que as obras tinham sido paralisadas mais uma vez por conta de uma das empresas que ganhou o consórcio, que estava lá responsável pelo consórcio, abandonou. Simplesmente se mostrou incapaz. As obras foram retomadas em junho, agora, em plena pandemia, estão aí acontecendo ainda a passos de tartaruga. É criar e crer na palavra dada pelo ministro da Infraestrutura de que esta obra, pelo menos da transposição, vai ficar pronta até fevereiro do ano que vem. É um prazo razoável. A obra do anel viário até fevereiro do ano que vem. Você está confundindo com as obras da transposição de Água do Rio São Francisco, pelo menos até a região do Cariri já estão concluídas. Do anel viário. A questão da transposição, não, eles querem a garantia das obras complementares para o canal, que vai garantir as águas chegando, logicamente, a todos, ao Castanhão, e a partir daí a distribuição para o estado do Ceará. Agora uma pergunta, mas não apenas isso. Eles também levaram nos documentos deles, nas demandas, a questão da reforma tributária, que é outro ponto que interessa, logicamente, a todos os empresários. O que eu vejo assim de mais relevante é mostrar, principalmente para o governo, que há essa preocupação, que existe demandas aqui no estado do Ceará e que o governo federal está, sim, em dívida com o nosso estado em relação à conclusão de muitas obras federais que são estratégicas. São 7h27. Dos 22 deputados federais, apenas um, que é o coordenador da bancada, Domingos Neto, esteve presente nesse debate. Dos 3 senadores, nenhum dos 3 parlamentares estava presente, né? Claro, tem a questão do isolamento social, das restrições para mobilidade de algumas pessoas, principalmente daquelas que têm idade mais avançada ou são consideradas, têm risco de contrair o coronavírus, e com todos esses fatores você acaba tendo a ausência de alguns parlamentares nessa agenda política em Brasília. Mas me chamou a atenção, o jornalista Beto Almeida, a falta de, eu não sei se de engajamento ou provavelmente de mobilização da bancada do Ceará em Brasília. Afinal, é uma pauta política e essas ações passam necessariamente pelos deputados federais e pelos senadores que colocam o dinheiro do orçamento da União ou fazem pressão para o governo federal liberar e acelerar projetos, programas e obras que são de interesse do estado do Ceará, como nesse caso, essas obras complementares da transposição do Rio São Francisco e especialmente o anel viário na região metropolitana de Fortaleza. Eu concordo com você. Me chamou a atenção também, exatamente porque nós temos 22 deputados federais, 3 senadores, você já citou o caso do Senado, que é um caso à parte, onde tem, por exemplo, o senador Tasso, que é do grupo de risco, mas nós, enfim, o que quero saber é o seguinte, faltou mobilização? Porque só aparece o Domingos Neto na foto e mais um que me chamou a atenção lá nesta foto, que é o Domingos Filho, pai do Domingos Neto, que é o presidente do
PSD aqui no estado do Ceará. Ficou assim meio que um estranho no ninho ali, no meio daquela comitiva que foi a Brasília. Vamos também procurar a superintendente do DENIT no Ceará, a Líris Campelo, para nós sabermos como anda o cronograma de obras de recuperação de trechos de BRs que cortam o Ceará. Trechos, Beto Almeida, em determinadas rodovias que estão com risco de graves acidentes, principalmente na BR-116, a caminho do Vale de Jaguaribe, de quem sai de Fortaleza. Que é exatamente um dos trechos, inclusive, Luciano, reivindicado pelos empresários de duplicação, pegando ali de Pacajus, onde hoje vai até a duplicação da BR-116, até Boqueirão do Cesário. Esse trecho, hoje, por exemplo, ele está muito esburacado, mas infelizmente não para por aí, porque vai além de Boqueirão do Cesário, passa, chega até ali próximo a Russas, um trecho que eu conheço particularmente, agora recentemente, muito esburacado. A doutora Líris Campelo, que é a superintendente do DENIT, inclusive, já se comprometeu, está aqui ao vivo, amanhã, no Alerta Geral, para falar das obras de recuperação dos trechos esburacados nessa parte aí da BR-116. São 7 horas e 30 minutos e daqui a pouco, o jornalista Beto Almeida, vamos falar sobre eleições municipais 2020. Vamos, inclusive porque tem aí a movimentação de bastidores, inclusive do próprio Capitão Wagner, que está concluindo seu plano de governo e promete a adesão de mais um novo partido. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos. Antes de entrar com os nossos correspondentes repórteres sobre o tema das eleições 2020, jornalista Beto Almeida, eu quero antecipar aqui o registro de ouvintes que nos estão encaminhando mensagens do interior do Ceará e da região metropolitana de Fortaleza. Tem a Belinha Souza em Russas, por onde passa a BR-116, tema da conversa do jornalista Beto Almeida. Tem Mazim Barreira, no município de Barreira, aqui na região do Vale do Acarape. O Chicão Medeiros está em Carnaubal. Irenice Gregório está, ela não diz onde se encontra, mas acompanha diariamente o jornal Alerta Geral. Daqui a pouco a gente traz outra rodada com registro da audiência pelas redes sociais e pelas emissoras que retransmitem o jornal Alerta Geral. E você pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Não paga nada, né, jornalista Beto Almeida? Não paga nada, muito pelo contrário, a gente fica feliz em receber retorno de todos os nossos ouvintes. São 7 horas e 33 minutos, as eleições municipais na região metropolitana de Fortaleza. O governador Camilo Santana está cuidando da área administrativa do estado, mas não se descuida da agenda e de articulações para unir PT e PDT na corrida pela prefeitura da capital, inclusive com a presença do ex-presidente Lula nessas articulações, agora com Sátiro Salles. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira informações sobre a segunda rodada de conversas entre integrantes da cúpula do PT estadual com o governador Camilo Santana. Lula entrou na discussão sobre a montagem de uma aliança com o PDT na corrida pela prefeitura de Fortaleza. O interlocutor entre Camilo e Lula na sucessão do prefeito Roberto Cláudio é o deputado federal José Nobre Guimarães. Guimarães, ao lado do deputado estadual Eumano Freitas, do presidente regional do PT, Antônio Filho, o Cone, e do vereador Guilherme Sampaio, foram ao Palácio da Abolição nesta segunda-feira para uma reunião com Camilo, que, embora mantenha silêncio sobre a sucessão municipal em Fortaleza, tem se empenhado nas articulações para evitar um racha na base partidária aliada. O encontro é um desdobramento da primeira conversa virtual entre o governador cearense e o ex-presidente Lula, que nas próximas horas terá uma reunião com a pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, Luiziane Lins. Lula e Luiziane tiveram um bate-papo nesta segunda-feira durante o encontro dos pré-candidatos do PT a prefeituras de capitais, e ambos voltarão a se reunir de forma remota para avaliar o cenário eleitoral na capital. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral,
Sátiro Salles. Os bastidores políticos estão sendo movimentados, fervilham mesmo, Beto Almeida, no jogo da sucessão na capital, porque aqui é o maior colégio eleitoral do estado do Ceará e as atenções se voltam especialmente em função do PT e PDT estarem neste momento em palanques diferentes. Hoje, porque nós ainda temos pela frente mais de 30 dias para a definição oficial dos candidatos a prefeito. O PT tem a deputada federal Luiziane Lins como pré-candidato. O PDT ainda não definiu qual nome lançar entre os 5 nomes que estão aí como pré-candidatos. E nos bastidores políticos, esse empenho do governador Camilo Santana para tentar colocar no mesmo palanque PT e PDT e agora nesse jogo com a presença nas articulações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma disputa municipal que tem Fortaleza como uma das prioridades do Partido dos Trabalhadores em termos de executiva nacional, mas ao mesmo tempo que tem também, jornalista Beto Almeida, as nuances para alianças que são feitas em uma eleição, já com os olhos voltados para outro pleito que é o de 2022, a corrida pela presidência da República. E é isso que torna exatamente, Luciano, essas articulações, que tornam essas articulações especiais, porque você disse bem, é agora 2020, com o olhar voltado já para 2022, quando aí vem a eleição presidencial, quando o Ceará entra no foco de interesse, porque a gente não pode esquecer que Ciro Gomes é o presidenciável, é o pré-candidato já bem conhecido do PDT que vai estar nessa disputa. Então, esse cenário, dizendo aqui para a capital, envolvendo essa possível coligação PT-PDT, é algo que vai exigir realmente muita paciência do governador Camilo Santana e muito mais articulação. Olha, pelo que a movimentação da deputada federal Luiziane Lins, o indicativo é de que isso não vai ser possível. Então, assim, o governador Camilo Santana vai ter que ter muito jogo de equilíbrio, muito jogo de cintura para poder lidar com essa situação de ser do PT, o PT ter uma candidatura própria e ele simplesmente não poder fazer um apoio declarado a nenhum dos candidatos, a ter um equilíbrio nessa questão. Tem mais informações sobre as eleições municipais. O capitão Wagner, que é pré-candidato do PROS, já tem o plano de governo sendo finalizado com um foco especial na área da gestão digital. Capitão Wagner tem também adesões nesta semana. As informações com Carlos Silva. A equipe do pré-candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, capitão Wagner, entra na reta final da elaboração do programa de governo que tem como principal eixo a eliminação da burocracia com a prestação de serviços digitais à população. A proposta vem sendo discutida desde o ano passado e neste primeiro semestre avançou para, em setembro, ser apresentada como principal plataforma de campanha do candidato. A ideia é que quanto mais digitais forem os serviços, mais agilidade tenha o município para dar resposta a quem precisa das ações da administração e menos custos tenha o cidadão que paga uma alta carga tributária. Com essa filosofia, capitão Wagner vai propor uma proposta de gestão digital onde o cidadão tenha serviços mais ágeis e sem o trâmite burocrático que marca a atuação do poder público. Simultâneo ao trabalho de elaboração do programa de governo, os articuladores políticos do capitão Wagner estão em campo para ampliar o palanque da aliança puxada pelo PROS e que nesse momento tem o Republicanos, o PSC, o Podemos, PMN, PL e o PMB. Capitão Wagner trabalha para anunciar nesta semana uma importante adesão, a entrada para a coligação de um partido que hoje está na base de apoio ao prefeito Roberto Cláudio. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Gestão fiscal, uma tentativa, Beto Almeida, de colocar o gestão digital, melhor dizendo, gestão fiscal é a área tributária. Nesse caso do pré-candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, o plano de governo terá como principal foco, como principal meta, uma cidade com a administração menos burocratizada e mais acesso ao cidadão, o que o capitão Wagner está definindo como gestão digital.
E, logicamente, Luciano, que essa proposta do plano de governo dele, que está sendo discutida desde o ano passado, ela tem também o objetivo claro de chegar à campanha com um diferencial em relação ao próprio capitão, de que quem pensa, por exemplo, que ele virá apenas focado na questão da segurança, ele quer sair, Luciano, daquela encruzilhada de que o caracteriza como um candidato monotemático, que é o candidato que trabalha com segurança. Ele quer mostrar que tem ideias para a cidade, que tem projetos para a cidade que vão além da questão da segurança. É isso. Agora, a questão partidária da aliança, e aí ele diz o seguinte, tem um acordo nacional fechado com o PSL, mas depende naturalmente ainda de bater o martelo, porque Heitor Freire, o deputado federal, vez por outra, continua aí dizendo que pode sim vir a ser pré-candidato. E aí? E quem é a adesão que os articuladores políticos do capitão Wagner falam nos bastidores que poderá vir à tona nesta semana? Essa novidade, não pode não, deve ficar conhecida até amanhã, quinta-feira. O partido, segundo eu soube, é da base aliada hoje do prefeito Roberto Cláudio. São 7 horas e 41 minutos. Senadores voltam a defender a aprovação da PEC que torna o Fundeb permanente. O senador Cid Gomes, ao fazer um pronunciamento nessa terça-feira, dia alusivo ao estudante, defendeu melhores condições ou condições mais adequadas para o aprendizado. Carlos Alberto. As comemorações do Dia do Estudante nessa terça-feira ganharam destaque no Congresso Nacional, com pronunciamentos de parlamentares em defesa da aprovação do projeto de emenda à Constituição PEC, que torna o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, permanente. A PEC já passou pela Câmara Federal e deverá ser votada na próxima semana no Senado. A proposta de emenda à Constituição 26/2020 amplia para 23% a participação da União no financiamento da educação. O projeto dá mais estabilidade ao financiamento do ensino infantil, fundamental e médio e garante melhores condições de trabalho para os professores. Defensor da PEC do Fundeb, o senador Cid Gomes voltou nesta terça-feira a falar sobre a importância da valorização dos profissionais do magistério e a criação de oportunidades na educação pública para os filhos de famílias pobres ingressarem na universidade. Cid Gomes, nesse sentido, defendeu a ampliação da assistência aos estudantes para as famílias que agora enfrentam o temor do risco de contaminação pela Covid-19 nas escolas. Ao desejar um feliz Dia do Estudante para todos os alunos e alunas do Brasil que, mesmo sob as dificuldades da pandemia, dedicam-se ao estudo, Cid afirmou que o Brasil precisa mais do que nunca levar condições adequadas ao aprendizado para os lares de todos os brasileiros, como acesso à internet, por exemplo. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. E o Senado, Luciano, que hoje tem pelo menos 3 sessões para votar vetos presidenciais, já definiu uma coisa que já estava acertada desde então, que essa questão do Fundeb fica realmente aí para o dia 18, no máximo até dia 20, portanto, semana que vem para se discutir a questão do Fundeb. Para finalizar, jornalista Beto Almeida, registro dos nossos ouvintes, um registro bem especial para o nosso ouvinte José Correia, o seu José Correia, que é do município de Ocara, ouvinte diário do jornal Alerta Geral, pai da Alcineide Correia, que é vereadora, a única mulher representante na Câmara Municipal de Ocara, sucedendo o pai, que foi também vereador, e a vereadora Alcineide faz história como mulher na cidade de Ocara, no Poder Legislativo Municipal, e que vai certamente continuar fazendo história no cenário, jornalista Beto Almeida, que o Tribunal Superior Eleitoral está com várias ações para ampliar, para estimular a participação feminina na política. Então, a Alcineide já dá esse bom exemplo aí na cidade de Ocara e deve se engajar ainda mais para trabalhar e estimular outras mulheres a entrarem também na vida política, na vida parlamentar. É necessário, Zedô, e mandar também aqui um bom dia para a Irenice Gregório, que está nos ouvindo, o Romário Silva, lá no sítio Mulungu, em Icó, ligado aí na audiência aí do nosso Alerta Geral, a Rejane Muniz, em Guaraciaba do Norte, também nosso ouvinte, o Genilzo Pereira, que é lá de Acopiara, o Zé Voz do
de trovão, né? Aqui. Ele tá mandando um bom dia aqui pra gente. O José, voz de trovão. Ele diz onde é que está, Beto Almeida? Não, ele não diz, mas manda um bom dia aí pra gente. Obrigado, Zé. A Edilene Nascimento também diz que ama aqui o Jornal Alerta Geral. E o Flávio Ventura e a Ângela Maria diz que todo dia nos assiste, diz que nos abençoe. Obrigado você. E Elineide, que está em Marcos. E na região metropolitana de Fortaleza, o jornalista Davi Carnaúba, neste momento, acompanhando o Jornal Alerta Geral. São 7 horas. Pois não, Beto, para finalizar? Só dizer, Pádua Martins, que também está sempre nos ouvindo aí. Tá bom? 7 horas e 45 minutos. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa quarta-feira. Mais informações você tem no Ceará agora, mas daqui a pouco tem a Lucínia Barbosa com outras notícias de interesse dos nossos ouvintes internautas. Bom dia, até amanhã.